E nas terças, às 20 horas, é dia e momento da gente estar por aqui no OG Notícias e também no Oeste Goiano Notícias. O OG Notícias é nosso endereço no Instagram, o Oeste Goiano Notícias é nosso endereço no YouTube. É o momento da gente levar as entrevistas e assuntos importantes serem tratados por aqui nas terças, que é hoje, e também nas quintas. Terças e quintas são os 2 dias da semana para a gente receber os convidados e levar assuntos importantes para o nosso grande público. Hoje é dia 18 de novembro, é véspera do aniversário de Iporá. A cidade vai completar aí amanhã 77 anos de emancipação política. E por ser essa ocasião de véspera do aniversário, a gente resolveu aqui voltar ao passado, falar de Iporá, falar da Iporá de outrora, da emancipação, do surgimento do povoado, do distrito, a emancipação e dessa sequência de prefeitos que faz Iporá ser o que hoje é, a maior cidade da região do Oeste Goiano. Iporá é uma cidade que deu certo. Um dia foi bem pequenininha, nas margens do Tamanduá, mas cresceu e se tornou essa cidade progressista. Esse vai ser o nosso assunto aqui hoje, falar de Iporá e exatamente falar sobre a história desse município. E para falar disso, a gente convidou, ele aceitou vir aqui. Nós estamos aqui ao lado do professor e historiador Reinan Jeibe do Nascimento. É autor de livros sobre a história de Iporá. Ele será o nosso entrevistado a partir de agora para falar do Iporá de ontem e como foi essa luta para chegar ao Iporá de hoje. Renan, boas-vindas, satisfação te receber aqui. Obrigado, Valdeci, boa noite a todos que já estão nos assistindo e que virão a assistir depois, e dizer sempre que aceitar um convite teu e falar de Iporá são 2 prazeres muito orgulhosos para qualquer um. Historiador, realmente o historiador gosta do que faz e você é de Iporá, então tudo a ver, né, Renan? Esse sentimento de zelo com a memória do município. Você optou por história de forma natural e espontânea. Eu costumo dizer que ali na antiga 5ª série, na primeira aula de história, lá na 5ª série, quando eu vi uma aula de uma professora, eu já me decidi naquele momento que eu queria ser professor, que eu queria cursar história. Estudar história e ser professor de história. E o Renan foi longe, porque o Renan estudou, aprofundou, fez o curso de história na UEG, foi inclusive aluno do outro historiador, o professor Moisés Alessandro Gomes, e dedicou muito, fez e faz muitas pesquisas na internet sobre documentos. O Renan hoje é muito esclarecido sobre a história de Iporá. Publicou o livro, está aqui o livro do Renan. Esse livro aqui, nós vamos falar sobre ele hoje também. Rio Claro, a história oculta de um enclave do sertão Caiapó, 1850 a 1950. É o livro que ele publicou, tem outras obras a caminho. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje e entrevistá-lo sobre essa nossa história. Professor Renan, Iporá, professor, chega aos 77 anos de história. Ocasião de desfile e até, nós estamos vendo aí, ocasião até de festa. Quando se fala de festa, imagina-se que está tudo bem. Estamos, Renan, no melhor momento de nossa história? A ocasião merece ser festiva? Eu quero começar por aqui, Renan. A cidade está no melhor momento da sua história ou não? Valdeci, eu costumo dizer que eu não gosto de fugir de perguntas polêmicas. Eu gosto de perguntas polêmicas e gosto de instigar os meus alunos a estarem respondendo questões polêmicas, a analisar. Eu digo o seguinte, Valdeci, nós estamos no melhor momento que nós poderíamos estar. Da história de Iporá? Da estudo ou valorização da história de Iporá. Sim. Mas se pode melhorar, e muito. Pode melhorar e muito. Porém, nós estamos vivendo algo inovador na nossa cidade, onde temos várias produções, temos vários projetos, várias iniciativas bacanas, seja para resgatar a história de Iporá, para valorizar o município de Iporá, mas ainda podemos melhorar e muito. Podemos festejar? Podemos.
mas não como se fosse o melhor, que não poderia ser melhorado. Quando eu te perguntei se é o melhor momento da história, né, eu estou pensando muito do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo, se as coisas agora estão acontecendo de forma positiva ou não. Que análise você faz nesse sentido? Eu analiso que essa gestão ela tem um grande desafio e que, se pudesse olhar com um olhar de conciliação, seria melhor. Seria melhor, porque a gente aprende com a história. O historiador Edmund Burke vai dizer que o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos fracassos e erros do passado. Se a gente não olhar para gestões passadas e ver que algumas atitudes, algumas tomadas de decisões ríspidas e às vezes imprudentes, elas ocasionam em grandes desastres lá na frente. O Renan, se você não tem assim essa segurança de falar que nós estamos no melhor momento, tem questões a levar em conta, eu te perguntaria assim, na opinião sua, do historiador, tem um outro momento que você tem mais segurança de falar que foi a melhor etapa da história de Iporá? Eu, particularmente, eu gosto muito, muito, muito do período de emancipação de Iporá. Por quê? Porque quando se emancipou Iporá, não existia uma força somente catalisadora em Iporá, existiam várias forças. E a gente pode falar de dois grandes blocos. E esses dois grandes blocos, que eram liderados por Israel de Amorim e por Elias de Araújo Rocha, eles não cruzavam os braços falando, não, eu vou ficar de braços cruzados e ver o outro fracassar. Não. Um fazia algo, o outro grupo ia lá e fazia também. O outro queria ser melhor. Queria ser melhor, fazer mais ainda. Então tinha essa competição saudável para o município. O Renan, tem inclusive aquela história do Elias Araújo Rocha, que mesmo não estando no poder, liderou um mutirão para fazer uma estrada que ligava Iporá ao então Monchão do Vaz, hoje Israelândia, não é isso? Sim. Sem o poder, ele liderou o movimento. Não tinha obrigação política, não tinha obrigação de liderança do município, mas ele liderava o seu grupo, liderava os seus correligionários, e ele fez uma inovação, né? Encurtou o caminho, que era um pouco mais longo. Já tinha uma estrada mais longa, e aí ele fez em linha mais reta. Sim. Então, é esse tipo de momento que eu considero que era o melhor momento, porque, mesmo sendo opositor, não cruzou os braços. Porque hoje o opositor, quando perde a eleição, cruza os braços, né? Cruza os braços e vai criticar. E torce para o fracasso de quem está ali. Bem lembrado. Boa reflexão. Nós estamos aqui com o historiador Renan Jaime do Nascimento, sendo aqui o nosso entrevistado aqui no OG Notícias. Isso porque amanhã é aniversário de Iporá. A cidade chega aos 77 anos e nós estamos aqui fazendo reflexão sobre essa cidade que amamos, a nossa Iporá. E estamos numa transmissão que tem apoios do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos. Maior, melhor e ágil para atender quem mora em Iporá, atender inclusive pelo WhatsApp. Quem mora em algum bairro de Iporá pode pedir. Pode pedir pelo WhatsApp 64981541495. É o WhatsApp do Baratão, o campeão de preços baixos. Essa transmissão tem apoio da BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. A BioEnge atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A empresa é da Maiara e do Endel. Esses dois são os mais experts em meio ambiente aqui na nossa região. O contato deles é o 649-9623-5621. Essa transmissão tem Laboratório Bioanálise. Está conosco este que é o laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Mais Delivery. Deu fome? O aplicativo Mais Delivery resolve. O que é o Mais Delivery? Um aplicativo que você baixa aí no seu celular para você pedir em casa. Na comodidade do seu lar, você pedir pizza, sanduíche, bebidas. Baixe aí no seu celular o Mais Delivery, esse aplicativo muito prático para você pedir em Iporá bebidas e comidas. E as maiores empresas de Iporá, do ramo de alimentação e de bebidas, estão cadastradas no Mais Delivery. O Mais Delivery, inclusive, está agora
com o desconto OG 15%. Renan, vamos continuar aqui falando sobre a história de nossa cidade. Eu tentei tirar de você aí os melhores momentos da história. Você disse bem, o período da emancipação dos dois grupos políticos, ambos atuantes. Agora eu quero te lançar um desafio, mais uma vez polêmico. Qual foi o pior momento da história de Iporá? Eu digo que sempre que, não que na década de 70, 80, não tivemos grandes embaraços, mas nesses anos 2000, desse século XXI, eu creio que foi o pior momento para Iporá, porque quando grupos políticos eles se reúnem, de um lado, para se perpetuar no poder, e de outro lado, para torcer para o fracasso, esse eu creio que é o pior momento de um município, de uma cidade, de uma comunidade. Você não quer citar nomes, não? Eu vou citar, vou ser bem específico. Gestões passadas dos anos 2010 para frente, aí, eu creio que foi um desastre para o município, porque, de um lado, tinha um pessoal que queria simplesmente um projeto político de perpetuar no poder. Não estava preocupado com o município, não estava preocupado com a cultura, não estava preocupado com a empresa, não estava preocupado com a população, estava preocupado em se manter e fazer sucessor. Do outro lado, estava um pessoal que assistiu tudo isso. Não fez por algo para ser uma alternativa, né? Não. Então tá aí, o Renan acabou respondendo, sem citar nomes. Ele disse aqui claramente, vamos repetir, depois do ano 2010, aí em seguida, é que veio os pior momento da história de Iporá. Renan, vamos continuando aqui, te entrevistando, falando da nossa cidade, falando de Iporá. E, Renan, a história de Iporá, ela tem, Renan, os seus personagens. Quem, na opinião sua, de historiador, foi o maior ou é o maior em ações a favor dessa localidade? Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é a história recente, que eu vou falar de história recente dentro do campo da história. Israel de Amorim, para mim, foi um dos maiores contribuintes, apesar de no meu livro eu ser um grande crítico do personagem político Israel de Amorim, não da pessoa. Apesar de as pessoas hoje confundirem que, se eu escrevi aqui no meu livro críticas do personagem político, eu não estou criticando a família, eu não estou criticando a pessoa, estou criticando as ações, eu estou criticando a conduta política dele. A gestão, a gestão. E quando a gente é agente público, a gente tem que ter noção que a gente vai receber críticas, não é só bater palmas, não é só elogios. Israel de Amorim, para mim, foi um grande homem para Iporá. Porém, também, como ele mesmo disse numa fala de uma entrevista que ele cedeu nos anos 1990, ele falou assim, quando você pergunta a ele assim, o senhor teve amigos? Ele responde, eu tive amigos e inimigos, porque quem faz amigos também faz inimigos. E ele tinha noção disso. Então, ele sabia que ele era criticado, que ele tinha adversários. Mas quando a gente, como historiador, fala versões não elogiosas do personagem, a gente recebe críticas porque está criticando, está analisando o personagem. Então, Israel de Amorim, para mim, foi um grande homem, mas também eu vou destacar um outro que eu citei ontem na Câmara de Vereadores, inclusive, que foi Antônio Gomes Pinheiro, capitão Antônio Gomes Pinheiro, ainda lá no século XIX. Ele era paulista, veio para cá para garimpar no Rio Caiapó, possuiu grandes fazendas, ele foi um grande administrador, foi subdelegado da nossa região. É um personagem pouco conhecido. Pouco conhecido. Ele foi grande atuante na Guerra do Paraguai e ele levava mantimentos daqui, que tinha um depósito de víveres, que comprava farinha, açúcar, café, feijão, toicinho, gado, e levava para as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. Ele é o único aqui da região que foi condecorado pelo próprio Dom Pedro II. Interessante essa informação, hein? Mas aí, Renan, vamos agora para o calendário. Isso é coisa de que ano? Isso esse Antônio Gomes Pinheiro, ele teve grande participação aqui de 1860 até 1880.
Aí nós estamos falando do Comércio Velho, né, Renan? Nós estamos falando do distrito ligado à cidade de Goiás. Sim. Numa ocasião que Iporá ainda não existia. Iporá é uma continuidade do Comércio Velho. Você está fazendo essa reflexão porque Iporá é uma continuidade do que tinha lá. Sim. É nessa ótica que você está destacando o papel aí desse que era um militar. Ele era militar da Guarda Nacional. Ele era um fazendeiro que comprou o título de capitão da Guarda Nacional, era um título honorífico, e que desempenhou o papel de arregimentar tropas, inclusive, para enviar, e pagava do seu sustento, do seu próprio bolso, esses guardas nacionais que eram enviados. Vamos repetir o nome dele. Antônio Gomes Pinheiro. Antônio Gomes Pinheiro. Está aí para o Renan, lá na história mais antiga dessa região, o grande nome. E ele citou esse e citou o Israel Amorim como os dois personagens principais da história desse município. Renan, eu quero agora enfocar o seguinte: qual personagem, na opinião sua, de historiador, que é alguém que tem sido ou foi injustiçado, alguém que precisaria ser mais valorizado na nossa história e não foi? É claro que esse aí é um deles, né? Sim. Esse aí é um deles porque a gente não tem muito conhecimento a respeito disso. Mas eu quero que você estenda aí essa resposta, talvez até de forma mais recente, depois da emancipação, ou um pouco antes. Quem, Renan? Quem foi um dos injustiçados na nossa história? Eu vou citar dois. Sim. Para mim, Elias de Araújo Rocha merecia e deveria ter sido prefeito de Iporá, nem que seja depois do Israel de Amorim, mas ele deveria ter sido. Ele merecia, até o legado dele para a cidade deveria ser mais valorizado. E o outro, que esse eu acho que é o grande, realmente absurdo desvalorização dele, é o Osório Raimundo de Lima. Para mim, na minha opinião, nas pesquisas que eu achei, na verdade, ele foi o grande articulador e 60% da transferência do povoado do Rio Claro para cá foi graças a ele. Ele era o dono do cartório, né? Sim. Tinha uma influência. E não só isso, mas ele também era tio do braço direito de Pedro Ludovico Teixeira, que era o Zoroastro Arteaga, que dá nome ao museu ali da Praça Cívica. Zoroastro Arteaga era o grande líder do PSD, era o grande articulador político, era o mentor político do próprio Pedro Ludovico, e ele era o mestre Osório também. O pai dele tinha sido deputado por 3 vezes, deputado provincial aqui de Goiás. Então, ele não era qualquer um. Ele era de uma família política, ele era de uma família influente de Itaberaí, depois se radicou em Rio Verde. Então, ele tinha muitos laços políticos e, no meu ponto de vista, maiores do que o próprio Israel de Amorim. Então, tá aí, ó. Eu perguntando a ele sobre os injustiçados na nossa história e o nosso historiador Renan James citando Elias Araújo Rocha e o Osório Raimundo de Lima, o mestre Osório. Renan, agora o Osório Raimundo de Lima, o mestre Osório, tem escola com o nome dele. O Elias Araújo Rocha também tem colégio com o nome dele, mas ficou de tamanho inferior. Ficou de tamanho inferior porque quando a gente fala hoje de personagens históricos, vou falar até mesmo dos funcionários. Funcionários que trabalham nessas instituições de educação, se perguntar a eles quem foi esse personagem histórico, alguns não vão saber. Já o Israel de Amorim vai saber, não, foi um prefeito, foi um líder político, deu origem a outras cidades aqui da região. Então, eles vão conhecer mais do Israel de Amorim em relação, comparado com Elias de Araújo Rocha e o próprio mestre Osório. O Renan, e se eles são os injustiçados na história de Iporá, o mestre Osório e o Elias Rocha, a forma de resgatar isso, eles já morreram. É através da literatura histórica. Através da literatura histórica. Homenagem em prédios públicos, talvez? Também. Algo mais nesse sentido? Algo nesse sentido, prédios públicos, sessões, salas especiais de algum prédio público e até mesmo em algumas iniciativas aí que a gente está vendo pelo município. Está faltando até uma biografia dos dois. Biografia, porque quanto ao Israel de Amorim, nós já temos uma biografia pelo Birajara Gali, muito boa, por sinal, da família Souza. Mas o Osório Raimundo de Lima não tem. Não temos. E nem do Elias Araújo Rocha. Sim. Então tá aí, é o Renan Jaime do Nascimento, historiador em Iporá. Professor,
Ele é o nosso convidado aqui hoje para falar nessa véspera do aniversário da cidade sobre a história desse município. Renan, vou abordar aqui assunto do qual nós já falamos um pouquinho, mas vamos enfatizar mais. As histórias, Renan, de cidades têm sempre muita coisa em comum. Por alguma razão, aglomera-se pessoas em alguma localidade, de povoado torna-se distrito e depois de uma população maior, emancipa-se para ali tornar uma cidade. No caso de Porá, parece que há algo diferente, que é o fato de haver um deslocamento de povoado do comércio velho para Iporá. De fato, Renan, isso diferencia Iporá quanto à origem dessa localidade? Diferencia e também explica, em certo grau, o porquê da população aqui da atual cidade de Iporá desconhecer personagens históricos que eram lá nas margens do Rio Claro. No caso daquele que você citou. O Antônio Gomes Pinheiro. Por quê? Eu costumo dizer que até um artigo que a gente publicou aqui na página do Oeste Goiano, Metamorfoses de uma Cidade, onde essa cidade ela se transformou, mudou, migrou de lugar. E isso não é comum, né, Renan? Não é comum. Isso não aconteceu com a Morinópolis, não aconteceu com Goiapônia, não aconteceu com a cidade de Goiás, não acontece frequentemente. E é algo que eu trabalho nesse livro meu aqui, justamente falando que eu sou contrário a essa versão oficial, entre aspas, popularmente conhecida, de que a cidade mudou de lá para cá, porque até mesmo esse nome Comércio Velho eu não utilizo. Tem um nome oficial, Distrito do Rio Claro. Por que que não? Quando se deu esse projeto de transferência, antes de Israel de Amorim, em 1933, eles já haviam tentado mudar, emancipar, melhor dizendo, emancipar a cidade. Porém, como a cidade não tinha uma estrutura urbana suficiente... Emancipar o Distrito do Rio Claro. Emancipar o Distrito do Rio Claro. Mas era muito pequenininho, né? Era muito pequeno. O que eles resolveram fazer? Vamos emancipar. Só que vamos emancipar junto com o Distrito de Cachoeira e a sede do município seria em Cachoeira de Goiás. Sim. E eu trabalho isso através de documentos no meu livro. Foi oficializado, chegou a ser desmembrado da capital. Você achou documento nesse sentido? No Diário Oficial de Goiás, chegou a ser desmembrado. Só que quando perceberam que a sede do município não seria em Rio Claro, vamos acabar com esse trem, vamos abafar, por agora não. Eles queriam em Rio Claro, mas Rio Claro pequenininho. O que eles resolveram fazer? Distanciar a nova sede do distrito para mais longe de Cachoeira de Goiás, formar um centro urbano organizado e aquela história de que Israel de Amorim teve uma visão modernista, tudo mais, na verdade ele estava atendendo à legislação. A legislação exigia que tinha que ter um plano urbanístico assinado por engenheiro, no mínimo 200 casas de alvenaria, ruas retas, traçadas, tudinho, tinha que ter um plano urbanístico. Então Israel de Amorim, na verdade, ele estava seguindo as exigências que a legislação pedia para que o novo município surgisse. E quando organizaram tudo isso, aí sim atendeu às necessidades de emancipação. Na verdade, não foi porque lá tinha maleita, porque lá tinha febre amarela, por qualquer outra coisa assim. Na verdade, foi um projeto político. E por que surgiu esse apelido de Comércio Velho? Vamos imaginar que nós estamos falando do mesmo período da transferência da capital de Goiás para a criação de Goiânia. O que Goiás significa? O que Goiás ficou conhecido? Goiás Velho. E como que ficou conhecido o Distrito do Rio Claro? Comércio Velho. Então, o velho era o atraso, era o esquecido, era o abandonado. Até esses termos, até hoje, a gente encontra isso em alguns livros, em alguns ensinos aí, até universitários, que lá era abandonado, que lá era atrasado, Iporá era moderno, Goiânia era moderno. Então, a gente tinha que olhar para o futuro e esquecer o passado. A desculpa da maleita lá, então, não cola bem? O Brasil todo estava sofrendo de febre amarela, de maleita. Maleita tinha para todo lado. Para todo lado, e a gente não vê a cidade mudando de lugar. A mudança foi uma questão política mesmo. Política unicamente. Gestão. Gestão para novos... Decisão dos coronéis do Dorico, Sim. do Kim Capaz. Sim. Unicamente decisão política e nada sanitária. É o historiador Renan Jeibe do Nascimento, aqui explicando sobre as origens de nossa Iporá, a cidade aniversariante deste 19 de novembro. São 77 anos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais. A gente vai ouvir aqui sobre coisas pitorescas dos ex-prefeitos de Iporá. Daqui a pouquinho, aqui nessa transmissão.
uma transmissão que tem apoios do Mais Delivery, o aplicativo que você precisa baixar aí no seu celular, porque quem tem o Mais Delivery no seu celular pede pizza, sanduíche, bebidas. Baixe no seu celular o Mais Delivery. As empresas de alimentação e de bebidas de Porá estão ali cadastradas. Aí você pede, recebe com agilidade em casa e, inclusive, agora com desconto OG 15%. Temos apoio na transmissão do Laboratório Bioanálise. É aquele que está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. E o Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Tem serviço de coleta, inclusive, em outras cidades, por exemplo. Tem coleta lá em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Sim, coletas feitas pelo Laboratório Bioanálise. Bioenge Soluções Ambientais está aqui conosco na transmissão. Regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembargos de planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge é uma empresa da Maiara e do Wendel, e esses dois são experts em meio ambiente. Documentação de meio ambiente é com eles. Maiara e Wendel, da Bioenge. E a Bioenge tem o contato no 649-9623-5621. Ô, Renan, quando a gente fala de história, lembrar o passado, a gente gosta muito dos fatos pitorescos, aquelas coisas interessantes. Eu queria aqui com você fazer um bate-papo a respeito dos ex-prefeitos de Porá. Inclusive, começando aqui com o tenente Luiz Alves de Carvalho, que foi aquele que foi nomeado. Eu quero que você conte para nós, às vezes, coisas curiosas que até a história oficial não falou sobre essas pessoas. Vamos explorar um pouquinho até da vida pessoal desses que foram os nossos prefeitos. Eu pergunto sobre o primeiro que foi o nomeado, o tenente. Quem era esse tenente? O tenente ele era oficial de carreira da Polícia Militar de Goiás. Ele já tinha servido em alguns lugares como delegado especial. Naquela época não existia concurso para delegado da Polícia Civil. Não era nomeado algum oficial ou até mesmo graduado da polícia como delegado especial de algum município. Ele já tinha passado por grandes municípios aqui do nosso estado, em Umas, cidade de Goiás, e até mesmo depois daqui de ser nomeado prefeito interino aqui de Porá, ele foi chefe de polícia da capital, da nova capital, lá em Goiânia. Então, foi um dos primeiros a chegar ao posto de coronel da Polícia Militar de Goiás. Inclusive, na biografia da Polícia Militar, ele é um dos historiadores, né? Fontes históricas, melhor dizendo, que conta a história da Polícia Militar de Goiás. Foi com esse currículo que ele foi mandado para cá para ser prefeito até ter a primeira eleição. Ele era o homem de confiança do governo. E aí ele veio e fez o papel dele, aí teve eleição, aquela eleição famosa entre o Israel e o Elias Rocha, o Israel ganhou. O Israel ganhou a eleição. E o Israel Amorim, um pouquinho da vida pessoal dele. Um desbravador, um bandeirante político aqui do Oeste Goiano. E eu costumo dizer que Iporá surgiria sem ele? Surgiria. Mas seria diferente. Ele contribuiu... Foi arrojado, né, Renan? Foi arrojado e contribuiu do seu jeito para a construção de Iporá. Propagandista do Iporá, divulgou o Iporá, e Iporá veio muita gente para a cidade porque ele divulgou o Iporá realmente. Soube fazer uma política de... Renan, sobre o Israel, dizem que a mulher dele era da igreja cristã evangélica e que ele não gostava muito dos católicos. O que você tem para dizer sobre isso? Nós estamos falando de um tempo de extremismo, né? Que é onde, se você concordasse com a ideologia, seja política ou religiosa, você já tinha muitos inimigos declarados. Isso era comum. Isso era comum. Isso é verdade que aqui na cidade de Porá vivia um clima tenso entre religiosos, né? Os evangélicos versus os católicos versus evangélicos e assim. Isso, eu pergunto isso, Renan, porque eu li lá no livro Tombo da Igreja Católica, lavrado lá pelo o padre da ocasião, quando o Manuel Antônio ganhou a eleição do Israel Amorim, que ele lavrou lá no livro Tom, está lá para quem quiser ler, que ficou muito feliz porque agora era um católico que ia administrar a cidade, e lá na ata eles comemorando isso. Realmente, então, aquilo ali está provado em documento que tinha uma rivalidade. Sim, inclusive, no meu livro eu trabalho só através... Como eu não vivi nesse período, eu busquei como fonte histórica reportagens de jornais da época. Da capital. Da capital, da cidade de Goiás, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E o que eu encontrei foi justamente um fato pitoresco que, na campanha política do Israel de Amorim versus o Manuel Antônio, por exemplo,
o delegado chegou a invadir a Igreja Católica, eu coloco isso no meu livro, a reportagem. O delegado chegou a invadir a Igreja Católica para ameaçar o padre que estava apoiando o Manuel Antônio. E o delegado era partidário, né, segundo os relatos do Israel de Amorim. O que conta é que o grupo do Israel Amorim era mais ligado aos evangélicos, enquanto que a UDN do Elias Rocha era mais ligada à Igreja Católica. Isso mesmo. Era isso. Então tá. E a história seguiu, Israel elegeu Antônio Mendes, um pacato senhor, não é isso? É um pacato, mas ele um político conciliador. Ele sabia não se envolver em grandes controvérsias. E talvez devido a isso não fez grandes feitos pela política iporaense. E é verdade que o Israel tinha um domínio sobre ele? Eu confesso que os documentos que a gente encontra, na verdade, ele era, como se diz, um fantoche do Israel de Amorim, não teve muita expressão. Esse foi o Antônio Mendes. Aí teve a famosa eleição em Porá, aonde o grande líder Israel Amorim perdeu para um rapaz de 21 anos. Perdeu para o Manuel Antônio. Agora vamos falar do Manuel Antônio. Um pouquinho dele. Manuel Antônio, ele veio como novidade, e tudo aquilo que chega como novidade para a política é bem aceita, né? Renovação, transformação. E a gente aprende que a história ela é cíclica. Toda vez que chega, eu sou a renovação da política, eu sou a inovação, eu sou a mudança. Esse é o slogan que o Manuel Antônio usou lá, na década de 1950. E fica pensando que estão inovando na política. E não estão. É ciclo mesmo. Ali tinha que terminar um ciclo. Ali tinha que terminar um ciclo, começou o outro. E a derrota, conta aí o número de votos aí. Há quem diga que foram mais o que ficou registrado para a história, foram 2 votos de diferença. Com 2 votos de diferença, um rapaz de 21 anos de idade derrotou o grande líder, Israel Amorim. E o Israel Amorim ficou muito aborrecido com isso, acabou mudando de Porá, depois candidatou a deputado, ficou na suplência, assumiu e depois emancipou os municípios circunvizinhos. Isso. Há quem diga que quem cantou vitória antes da hora, né, acabou chorando depois. Israel de Amorim, ele teve sua participação na Assembleia Legislativa, depois foi convidado, disputou eleições aqui em Israelândia, foi prefeito de Israelândia também, assim como seu filho Armando. Foi importante na emancipação, importante não, fundamental enquanto deputado, foi fundamental na emancipação de Amorinópolis, de Israelândia, de Dioramba, de Fazenda Nova. Todas as regiões circunvizinhas aqui foram graças à intervenção de Israel de Amorim. A emancipação que o Israel fez dessas 3 cidades, Amorinópolis, Israelândia e Jalpaci, você considera que foi uma maldade contra Iporá ou isso era um fato natural que um dia Amorinópolis ia se tornar realmente cidade? Foi uma vingança política. Para diminuir o poder de Manuel Antônio. Para diminuir o poder, para diminuir a arrecadação, para diminuir a força, a representatividade política do município de Iporá. Tanto que, quando eu costumo dizer, nada contra os municípios de Amorinópolis, mesmo porque minha família é oriunda por parte de mãe de Amorinópolis, tenho grandes amigos de Jalpaci, Israelândia, nada contra o município. Mas a gente vê que esse projeto político do nascimento dessas cidades, infelizmente, não vingou. Tanto que essas cidades não cresceram. Essas cidades elas não floresceram ao ponto de se tornar tão prósperas quanto o município de Iporá. Porque nasceram não por organização urbana, o comércio pujante. Não tinha uma razão. Não tinha uma razão econômica ou política ou urbana de terem nascido. E ficou nisso aí, né? Muito bem. Agora nós não falamos sobre um pouquinho da vida pessoal do Manuel Antônio. Manuel Antônio, nas minhas pesquisas, eu cito aqui no meu livro também, depois de participar aqui do município, ele foi funcionário público da Secretaria da Fazenda. Aí a gente encontra lá nos arquivos da ditadura militar que foram disponibilizados para pesquisas. Manuel Antônio foi investigado e há muitos documentos interessantes, controversos e polêmicos desse funcionário público, Manuel Antônio, desse ex-prefeito. Depois ele assumiu o secretariado em Goiânia e tem algumas investigações lá que a ditadura militar fez dele, levantou lá, inclusive, extratos bancários, depoimentos de pessoas contra ele, que dá muita polêmica se a gente colocar aqui em público. Muito bem, esse foi o Manuel Antônio. Depois do Manuel Antônio, o prefeito de Porá foi
Ariston Gomes, quem foi esse? Ariston Gomes vem de uma família que estava se estabelecendo aqui na região, já estava se tornando quase que tradicional, comerciante pujante. Vieram migrando depois de Cachoeira de Goiás, né? Porque Cachoeira, para a gente ter ideia, Cachoeira, quando o Iporá surge aqui nas margens do Tamanduá, Cachoeira é muito mais pujante economicamente do que Iporá, do que Itajubá quando surgiu, né? Tanto que o Elias de Araújo Rocha tinha comércio lá depois que veio para cá, o Otaviano Gomes tinha comércio lá depois que veio para cá, para a cidade de Iporá. E o Ariston vem dessa família, ele tentou investir na cultura, na educação, na modernização burocrática e administrativa do município e até certo ponto foi feliz. Muito bem, essa é a avaliação aqui do Renan James sobre o Manelo Antônio, que foi prefeito de Iporá. Era ainda a década de 50 ainda. Era a década de 50 ainda. Estamos aqui numa grande aula de história. Ele, o historiador, sendo aqui o nosso entrevistado. E para falar um pouquinho sobre cada um daqueles que passaram pela prefeitura de Iporá. Depois do Ariston Gomes, veio um polêmico aqui, o João Tavares. João Tavares ele renunciou. Como é que foi essa renúncia? Assim, aí tem polêmica, aí tem controvérsia. Tem polêmica, tem controvérsias. O João Tavares tinha tudo para ser também um grande político aqui na região, só que ele foi, como se diz, foi podado pela instituição aí da ditadura militar. Ele foi forçado a renunciar? Ele foi forçado. Eu digo que ele foi forçado, assim como outros historiadores da nossa região também dizem que ele foi forçado. E ele foi obrigado a renunciar, tanto que também já desgostou da cidade, logo e mudou. Só ele não fez essa confissão de renúncia, né? Não fez essa confissão de renúncia. São bastidores. Quando ele é obrigado, segundo ele mesmo fala, num hotel lá em Goiânia, fez uma viagem institucional, estava lá em Goiânia, alguns vereadores chegaram lá e obrigaram ele a assinar a carta de renúncia. Para o vice assumir. E esse vice era Joaquim Barros. Quem foi o Joaquim Barros? Joaquim Barros também veio de outra família importante, de uma família proeminente, que investiram aqui na nossa região. Irmão do Silvio Barros, que por muitos anos foi titular do cartório. Sim, irmão do Silvio Barros, primo do Osmar Barros, que depois se tornaria também prefeito em Amorinópolis. Vindos de Rio Verde. Familiares de Rio Verde, uma grande família proeminente de agropecuarista de Rio Verde. Muito bem, esse foi E foi trabalhador, foi gestão proveitosa? Fez uma gestão ligada à infraestrutura, né? Limitado ao que tinha, fez uma intervenção na infraestrutura da cidade. Depois do Joaquim Barros veio um nome muito conhecido, administrou Iporá por 2 vezes. Pedro Gonçalves Filho, o Dico. O Dico que é pai do doutor Danilo, que é médico ali no Hospital Evangélico. Fale do Dico. Dico, eu confesso que também encontrei alguns documentos, ele também foi investigado pela ditadura militar, também é outro que recebeu merecia alguma atenção melhor na análise dele, foi um político populista, atendeu bastante a população carente, distribuiu muitos lotes na época. Ele, no meu ponto de vista, eu tive curiosidade porque ele é o único prefeito que tem um busto construído, né? Tem ali na praça, ao lado da antiga Câmara de Vereadores de Iporá, ali tem um busto dele. E ele foi muito importante para a época, foi muito reverenciado, era muito articulador. Ele conseguia articular os dois lados políticos da época, mas também, como eu disse, como agente público, ele recebe críticas, todo agente público, toda pessoa pública. E ele também, a ditadura militar, estava de olho nele, estava investigando bastante ele. E você falando aí sobre a ditadura militar investigar Manelo Antônio, investigar Pedro Gonçalves Filho, e é interessante essa ambição da ditadura em investigar, porque, por nosso perfil aqui, não eram pessoas tidas como revolucionários. Não eram pessoas... Mas, inclusive, analisando esses documentos da ditadura militar, que estão todos disponíveis aí no CIAN, no site da Arquivos da Ditadura, inclusive teve um deputado federal que fugiu de Brasília durante a instituição do golpe e ele veio se esconder aqui, nos garimpos da região de Iporá e de Israelândia. Ele ficou muito tempo escondido aqui nessa região para depois ser descoberto. Estamos numa verdadeira aula de história aqui.
nessa data que é véspera do aniversário de Iporá. Parabéns, Iporá, 77 anos de emancipação política. E a gente aqui sobre o perfil de cada um que administrou Iporá. Agora é hora de falar de um cara que foi marcante, ficou com fama de trabalhador, Edio Barbosa. Edio Barbosa, se eu for falar, também é outro que recebeu algumas investigações de adversários, né, que denunciavam ele para a ditadura militar em questão da administração da máquina pública. Ele recebeu bastante investigação e talvez por isso foi bastante difícil a administração do município por conta disso, porque toda vez que ele buscava um recurso, batiam lá na porta do governo federal e o governo federal falava: nós estamos investigando ele. Naquela época era muito vigiado, né? Sim. Se é amigo, você recebe. Se você não é amigo e não é companheiro e não é aliado, nada para você. Sim, sim. Ele buscou fazer bastante coisa pelo município, limitado ao que teve. Vamos ressaltar que foi o primeiro a colocar um asfalto nas Malha terras asfalto. poeirentas do Iporá. Ele inovou aqui a nossa cidade, trouxe modernidade nesse sentido. Recebeu muito incentivo também de fundos internacionais que estavam preocupados com a agricultura, né? Desenvolvimento da agricultura, melhora da agricultura do Brasil. É isso aí. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E depois do Edio Barbosa, nós tivemos o Dico de novo, nós já falamos sobre o Dico, o Pedro Gonçalves Filho foi prefeito, o Dico morreu em julho de 1980, o Ézio Gomes assumiu por um período muito curto. Assumiu com essa difícil missão, né, de substituir um ícone até então da política iporaense, que o Dico ele era até então um grande líder político da cidade. Quando ele falece, o Ézio Gomes ele tem a difícil tarefa, mas vinha de uma família, né, que é da família do Ariston. Do Ariston Gomes, vinha da família que também tinha tradição, tinha apoio da sociedade. Ele é filho do Ariston, o pai tinha sido prefeito. O pai tinha sido prefeito, o avô era um grande comerciante aqui da região. O Octaviano Gomes. Então, ele se viu ali, naquele momento, com a oportunidade de alcançar áreas maiores, né? Tentar, talvez, uma cadeira na legislatura estadual. Ele desistiu para ser candidato a deputado estadual. Renunciou ao cargo de prefeito. Mas acabou não sendo candidato. Naquela oportunidade, não foi candidato. E aí o Manuel Miranda era presidente da Câmara e assumiu um pouquinho desse. Manuel Miranda é o prefeito, ex-prefeito mais antigo ainda vivo aqui da nossa cidade. Está lá, né? Em Mato Grosso. Está lá no Mato Grosso, esteve aqui visitando os estúdios aqui do OSGN tempos atrás. Ele teve pouco tempo também de governo, mas o pouco tempo que ele teve foi sanar as necessidades básicas do município, que é pagar funcionários, pagar fornecedores, tocar as obras que ainda estavam acontecendo na cidade, e porque ele era vereador, né? O foco dele era não a administração executiva, mas a administração dos vereadores. Muito bem, o Manuel Miranda foi prefeito, aí veio a virada de 1982, a eleição que levou o Íris Rezende para o governo do Estado, o voto era vinculado e tudo que era PMDB ganhou a eleição, né? Muitos vitoriosos em função disso. E naquela ocasião, quem ganhou a eleição em Iporá foi José Antônio da Silva Sobrinho. José Antônio, ele surge aí como a voz do PMDB, a voz da redemocratização, das diretas já aqui da nossa região. Ele surge aí como a voz da esperança. Concordo, né? Que foi um homem realizador. Foi um homem realizador. Poderia ter feito mais? Talvez, com outras estratégias, poderia ter feito mais, mas foi importantíssimo para Iporá. E teve um mandato de 6 anos. Teve um mandato tampão aí de 6 anos para enquadrar aí a nova legislação. Teve mais tempo, né, para trabalhar. Muito bem. E depois do José Antônio acabou voltando para ser prefeito depois. Mas nós temos que ressaltar que ele enfrentou um problema grande que o Brasil enfrentava, que era a inflação também, né? Então, não era fácil. Não era fácil para ninguém. E depois dele, o Sebastião Coutinho foi prefeito. Sebastião Coutinho veio aí no segmento aí do MDB, como se diz aí, perpetuação desse grupo que já estava há 6 anos no poder. Coutinho também é outro personagem muito importante para a cidade, traz inovações para a cidade, traz mais importância administrativa. O Estado começa a ver como Iporá como centro, como polo dessa região aqui, né? Graças a essas vozes aí
como Coutinho. E depois do José Antônio e do Coutinho, aí a coisa ficou mais recente, o nosso público conhece bem, a gente não vai nem entrar em muitos detalhes. É apenas registrar aqui que depois do Sebastião Coutinho, o doutor Mahon Távora Diniz foi prefeito de Iporá, depois, em 2000, teve a virada de política, né? Sempre, como você disse antes, tem os ciclos políticos. Sim. No ano 2000 teve um ciclo, onde o grupo do MDB perdeu a eleição, era PMDB, o grupo perdeu a eleição, e o Iron Alves Guimarães, um médico em Iporá, do Hospital Cristo Redentor, ganhou a eleição, mas foi muito infeliz, foi cassado. Conta para nós mais essa história. Aquilo que eu falo para você, que eu falei aqui no início da nossa fala aqui, que quando um grupo perde, o outro fica torcendo para o grupo ganhador se dar mal, ser fracassado. Infelizmente foi isso que aconteceu. Torcer contra e acaba que prejudica mesmo, né? Prejudica o município todo. Ele foi cassado, é claro que ele atrasou o salário de funcionário, ele teve seus problemas administrativos também. Ele sofreu uma intervenção, primeiramente. O interventor Luiz Otávio do Nascimento ficou 60 dias na frente da prefeitura, depois deu posse para o vice, o Valdion Marques. É aí que eu falei para você, que aqui no início da nossa fala, para essa gestão, a primeira pergunta lá, essa atual gestão, olhar para o passado, para não cometer os erros do passado. E não olhar para o passado. E aí, sim, aí o Valdion foi prefeito, depois o Mahon Távora Diniz, o médico, voltou a administrar Iporá, depois dele voltou também o José Antônio da Silva Sobrinho, e aí no ano de 2012 outra virada, outro ciclo político que virou um pouquinho disso. Aí veio novamente com o slogan de modernização. 40 anos em 4. 40 anos em 4. Uma propaganda enganosa. Propaganda querendo usar o slogan lá do JK. Mas a gente sabe que a história era cíclica, né? E com isso o Danilo Greik Alves dos Santos foi prefeito de Iporá, claro, com o poderio do Nassoitã Leite. Sim. Foi prefeito 4 anos, aí em seguida veio o Nassoitã eleito, prefeito, teve uma interrupção no mandato quando o Samuel Queiroz foi prefeito por 29 dias, né? Vamos deixar registrado aqui, já que nós estamos contando a história completa. Sim. E aí o Nassoitã acabou sendo reeleito e teve nova interrupção no mandato dele com a gestão interina da Maísa Cunha, aí outra virada, né? Se bem que a Maísa fez parte do grupo Nassoitã. Como é que você avalia esse contexto? Esse contexto, toda essa política recente, a gente, como historiador, nós procuramos distanciar ao máximo do tempo presente, porque o tempo presente, a gente está dando essa entrevista aqui, pode ser que amanhã surja um documento novo dessa história recente, muda toda essa fala, coloca por baixo toda essa fala nossa. Mas, assim, essa política atual, ela é difícil da gente falar, mas às vezes parece mais do mesmo. Parece o mesmo, né? Veio de dentro do grupo, tem uma divergência. E agora, é claro que agora ganha uma configuração de grupo e tem o outro que era o do ex-prefeito, o Nassoitã, que se posiciona como oposição. Estão se posicionando como Embora oposição. Estivesse no mesmo grupo. Embora estivesse no isso mesmo também é grupo, comum na mesma política. Coligação. Isso é comum, né? O próprio... lá atrás, né, o próprio Nassoitã foi candidato a vice pelo Dr. Marques. Então eles se misturam muito. Política ela é muito eclética, mas o que não pode se repetir é os erros que os gestores passados fizeram. É isso aí, é o Renan Jeibe do Nascimento, historiador, sendo aqui o nosso entrevistado. Nós falamos de todos que administraram Iporá. Nós não falamos do Lindomar Lopes. Ele ficou 20 dias prefeito de Iporá. Quando o prefeito era José Antônio da Silva Sobrinho, no seu segundo mandato, ele tirou umas férias, foi para Minas Gerais. É bom registrar aqui que nós estamos contando a história por completo. Sim. Ele foi prefeito 20 dias. Nós temos o Lindomar, temos aí o interventor Luiz Otávio do Nascimento. 60 dias. Temos o Valdion Marques. Um ano e 3 meses. Que também deu uma grande contribuição na área cultural, inclusive, para a nossa cidade, aí, na instituição, algumas feirinhas aqui da nossa cidade, foi né, Pequeno criado Agricultor. É isso aí, a gente contou a história dos que administraram Iporá. Agora, Renan, vamos continuar a conversa nossa para um outro enfoque. Renan, você é estudioso e leva seus conhecimentos de diversas formas para o povo. Você publicou o livro que está aqui sobre a mesa. Rio Claro, a história oculta de um enclave no sertão Caiapó. Fala do livro aí, e como comprar a obra,
e nos fale dos seus projetos futuros em termos de pesquisa e até de publicação. Odeci, esse aqui é um presente que eu tenho e que eu costumo dizer que, igual o Salmo 23 fala, meu cálice transborda. Por que o cálice transborda? A gente é cheio para poder abençoar outras pessoas. Se eu sou cheio de conhecimento, se eu sou cheio de alguma coisa que eu descobri, eu preciso passar isso para frente. Então, esse livro surgiu da necessidade que eu via que, quando a gente fala da história de Porá, a gente fala das origens garimpeiras, lá em 1748, e depois a gente faz um salto histórico e já praticamente foca só na transferência aqui para as margens do Tamanduá. Então, no século XIX, os anos 1800, teve gente morando lá, teve pessoas, teve comércio, teve intrigas, teve brigas, teve tudo isso, teve histórias. Então, é isso que eu foco no meu livro, através de reportagens de jornais, que eu encontrei mais reportagens de jornais no Rio de Janeiro do que aqui em Porá ou em Goiânia, falando do nosso Rio Claro. Aqui eu falo sobre escravizados, o nome dos escravizados, a quem eles, entre aspas, pertenciam. Eu falo sobre guerras contra indígenas, massacres, né, realmente, que ocorreram aqui na nossa região. Falo de brigas políticas lá no Rio Claro ainda, né, briga entre os líderes lá, um matando o outro, um mandando matar, lá no sítio chamado Amola Faca. Olha o nome, né? A gente conhece aqui um lugar perigoso, o Finca Faca. Lá tinha um sítio Amola Faca, onde eram os bandidos se refugiavam lá. Tanto Amola Faca como Finca Faca são nomes de lugares perigosos. Sim, nós temos várias histórias. E o livro está falando de tudo isso. Como comprar o livro? O livro ele é comercializado no site da UICLAP e no Clube dos Autores também. A pessoa pede pela internet, mas se falar com você, você agiliza isso. Se entrar em contato comigo, eu peço o livro e a pessoa pode estar em Goiânia, igual a pessoa já estava já me pediu em Goiânia, você já encaminha em São Paulo. O Correios é entregue pelos Correios, da editora direto para a casa do cliente. Projetos futuros com relação à história, à pesquisa e publicação. Estou editando, terminando de editar agora o segundo volume dessas pesquisas minhas aqui, que vai levar o título da Tapera à Vila, que é uma continuação da análise de todas as histórias que eu encontrei ali. Muito bem. Esse foi o Renan Jabe, nosso entrevistado aqui hoje. Obrigado, Renan, por você ter vindo. Foi muito bom falar com você nessa transmissão que contou com o apoio aí do Baratão Shop. Nós contamos com o apoio da BioEng Soluções Ambientais, do Laboratório Bioanálise e do Mais Delivery, o nosso aplicativo. Obrigado por você ter vindo. A gente termina aqui, Renan, esses bate-papos sempre também premiando e entregando brinde aqui para quem vem. Nós estamos falando de livro, eu vou te dar 2 livros de presente. Esse aqui, que é meu livro de crônicas, foi o primeiro que eu publiquei em 2014. E esse aqui, que foi o mais recente, é um livro de poesias presentes para vocês, estão autografados. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, eu que agradeço o espaço, a oportunidade e que mais pessoas se interessem pela nossa cultura histórica. Para concluir de verdade, Renan, a sua mensagem para o iporaense no aniversário da cidade. Eu vou ler aqui um trecho da orelha de livro, então, aqui, ó. Ser iporaense é ter nascido na cidade das Águas Claras, é viver na capital do Oeste Goiano, é desfrutar do prazer de transitar pela capital do universo, é visitar a festa de maio, é ter orgulho de ser a capital dos muladeiros. Ser iporaense não pode ser explicado, tem que ser vivido. Aí, ó, uma mensagem bonita para terminar a nossa entrevista com o historiador. Obrigado, Renan. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. É sempre assim, terças e quintas são os 2 dias da semana para a gente fazer as nossas entrevistas. Quinta vai ser feriado, a gente vai estar de folga, mas a gente volta na próxima terça. Até lá, um abraço a todos.